Pronto, começou. Isso. Aqui ainda está liberando no Face, que ele tem um período aí de dar um delay, né? Mas daqui a pouquinho ele já começa. Bom, então, antes de começar, Silvia, eu vou primeiro conversar um pouquinho com o pessoal, até para dar a oportunidade para o pessoal estar entrando também e começar a assistir a gente, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carla Fuentes, né? Acho que a gente já fez algumas lives referente a direito condominial, direito à educação, né? E eu sempre procuro trazer lives referente a interesses sociais, né? Dentro de uma área de atuação que eu tenha conhecimento, né? Então, para algumas pessoas eu não tinha ainda me apresentado dessa forma, mas eu sou advogada e eu presido a Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos aqui de São Caetano do Sul. Então, até convido, se tiverem, né, advogados assistindo, que participem da nossa OAB, porque a gente sempre tem eventos, né, e sempre está tratando de assuntos de interesse de cada comissão na sua área. Então, a minha área é específica de Direito Notarial e Registros Públicos, então, até por conta disso, que a gente está fazendo essa live, que ela é de interesse social, então não é voltada para advogados, tá? É lógico que os advogados também devem assistir, né, participar, que também é interesse para os advogados, mas para toda a população, tá? Principalmente nesse período de pandemia, que foi uma situação que atingiu a todos nós de uma forma abrupta, né? Ninguém estava esperando que a gente teria que ficar num isolamento social tão imediato, e a nossa vida continua. Então, há necessidade de fazer escrituras, partilhas, divórcios, testamentos. Então, a vida, né, da sociedade, ela continua, e, por conta disso, até o Conselho Nacional de Justiça promoveu algumas adaptações aí perante os cartórios, para que a gente conseguisse ter acesso ao serviço de cartórios de notas, que é um serviço também de interesse público, né, para que os atos continuassem sendo realizados. Então, hoje, nós vamos ter a participação, agradeço imensamente, Silvia, a sua participação aqui conosco. Então, a Silvia, ela é titular do Cartório de Notas e Protestos de São Caetano do Sul, do 4º cartório, tá? Ele é localizado aqui na Praça da Matriz, no centro de São Caetano, e ela vai passar para a gente, então, as orientações, porque nem nós, advogados, sabemos, tá? Então, realmente é uma informação muito importante para que a gente possa até, às vezes, atender nosso cliente, ou um interesse mesmo particular de fazer uma escritura, fazer algum documento. A Silvia, ela já está no cartório desde 2005, então, participa de um concurso, né? Então, também tem toda uma questão de muito conhecimento jurídico em relação a esse tema também que a gente vai estar discutindo. Então, muito obrigada, Silvia. Te dar primeiro uma oportunidade de se apresentar, né? E aí depois a gente começa a falar dos temas mesmo do provimento 100 do CNJ. Isso. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. É realmente um provimento divisor de águas para a nossa atividade e que veio para facilitar muito a vida do cidadão brasileiro, né? Veio otimizar o bem que a gente tem de mais precioso, que é o tempo, hoje em dia, né? Então, eu estou à Exato. disposição, vamos lá. Vamos lá. O que a gente, assim, vocês chegaram a ter o cartório fechado por determinação, ou o cartório ele ficou aberto todo esse período de pandemia? Olha, no começo, em março, quando foi decretada a pandemia, a quarentena, nós chegamos a fechar durante uma semana. Tá. Até que veio o CNJ e falou, não, o cartório é atividade essencial, então tem que funcionar, nem que seja em regime de plantão. Tá. Então, o que a gente começou a fazer é atuar de forma com atendimento remoto, dando todo o suporte que a pessoa precisava
por vídeo, por e-mail, mas alguns atos precisavam que a pessoa estivesse no cartório, porque a gente não tinha os atos eletrônicos ainda. Então, uma escritura, um reconhecimento de firma. Então, todos nós, os cartórios de São Caetano, combinamos atuar de uma forma de um período reduzido, com rodízio de funcionários, horário de atendimento marcado, portas fechadas, para realmente desestimular que a pessoa assim, só fosse ao cartório se realmente houvesse a necessidade, né? E a gente ficou assim um bom tempo. Até que daí as coisas foram amenizando, o CNJ baixando, a gente brincava, fazer uma plaquinha, né? Estamos a 0 dias sem um provimento novo. Mas, enfim, regulamentando e dando... foi tudo muito novo, né? Então, foi ambientando a gente nessa nova situação. A Corregedoria de São Paulo, em maio, baixou o provimento 12, autorizando o ato eletrônico, mas era uma forma completamente diferente dado o provimento 100, que é nacional, e ela vigorou por um mês, porque daí veio o provimento 100 e revogou todos os estaduais, né? Então, a gente chegou a lavrar ato pelo provimento 12 da Corregedoria de São Paulo, mas era numa sistemática completamente diferente. E foi assim, aí a gente foi voltando às atividades e hoje em dia, já há um mês, 2 meses, estamos em vida normal aqui. Tá? Fazendo atendimento normal, com todos os quesitos de segurança, mas vida normal. Mas está reduzido a quantidade de procura pelos atos ou não? Já está com uma movimentação normal? Normal, agora já está normal. Antes estava, eu não sei, eu brinco que eu falo que as pessoas acho que viram uma situação difícil aí na frente e que quiseram resolver a vida, sabe? Então teve até uma procura muito grande logo que a gente começou a abrir de forma o tempo integral, né? Sempre com atendimento com horário marcado, mas enfim, tempo integral, todo mundo de máscara, com álcool gel, eu brinco que tem álcool gel borrifado até no ar aqui, e tudo com segurança, mas a gente teve muita procura. E a maior procura era dos idosos, inclusive. Eu não sei o que aconteceu. Eu falava, pelo amor de Deus, senhor, você precisa, né? Tem necessidade. E não, mas eu quero resolver isso, eu não posso ficar com isso aqui para resolver. Parado, então, sim. É a cultura, né, do brasileiro e o fato de não saber também dessas alterações, né, que ainda é muito novo, realmente deixa as pessoas um pouco preocupadas, então elas ficam ansiosas e querem resolver o quanto antes. Então teve um pouquinho de flexibilização, o pessoal já esqueceu o medo e já foi em busca da solução. Veio com medo mesmo, mas veio porque se sentiu compelido a resolver isso antes de morrer. Quase isso, sabe? Testamento teve muito mais demanda, enfim. Olha, que interessante. É uma situação muito diferente para todo mundo, né? A gente, cada dia é uma surpresa. A gente já tem algumas pessoas aqui falando um olá para a gente, a Elaine Pantaleão, Elizabeth Auxiliadora, nosso colega de trabalho, Eriston Carlos Sanches Pérez, do 2º Registro de Imóveis. Nossa, fizemos um ato eletrônico com ele hoje, inclusive. Então, a gente sofre, né? Eles estão conosco, né? O pessoal de cartório de notas e os advogados, acho que ficam o tempo todo, né? E nesse período deve ter sido difícil também para registro de imóveis, né? Bom, acho que para todos, né? Porque é o que você falou, é um serviço essencial, né? Então, é bem complicado isso. E aí, assim, você sentia que já existiria alguma previsão de que teriam esses atos eletrônicos, ou foi realmente assim, no momento da pandemia que o pessoal pegou e falou assim, não, vamos instituir estes atos, ou você já percebia que o CNJ tinha alguma isso previsão? É uma demanda da classe e do mercado há muitos anos. Entendeu? Então, só que tinham vários entraves, porque questões políticas, questões, uns concordam, outros preocupados com a segurança jurídica, e o digital assusta muito, né? As pessoas não se sentiam seguros no ambiente virtual, no ambiente digital. E hoje em dia não é assim, né? Há muitos anos, na verdade, não é assim. Eu falo, se até banco trabalha desse jeito, você imagina, né? Que movimenta fortunas, enfim. Mas hoje em dia é uma realidade extremamente segura, e eu digo que é mais segura até do que a física,
né, a pessoal. Então, já existia essa demanda, mas é claro que a pandemia agilizou isso de uma forma muito, muito intensa. Méritos do Conselho Notarial do Brasil, Conselho Federal, e do CNJ, que viram isso e falaram, não, vamos sentar e vamos resolver isso, porque realmente a gente não pode passar por uma situação dessa de novo, né? A população brasileira tem que ter esse atendimento de uma forma eletrônica, é a hora de implantar isso. Então, foi um grande divisor de águas para a gente, mas há muitos anos já, eu particularmente sempre fui muito a favor. Sim. A gente já vem, né, os advogados já vêm desde 2013, que aqui em São Paulo, né, que virou os processos digitais, né, então a gente já vem se habituando a isso, já há alguns anos nós temos penhoras online, né, então já teve algum envolvimento também já com registro de imóveis, né, Sim. Alguns atos assim, mas realmente da parte de direito notarial, para mim, por exemplo, foi uma surpresa, porque realmente as pessoas têm essa necessidade de estar à frente com o outro, de estar no cartório, né? Então, é realmente um divisor aí, eu acho que, porque o advogado é um instrumento, né? Então, a justiça digital é um instrumento, né? Mas ainda temos as audiências que são físicas, né? Agora a gente já está se habituando com as audiências digitais, mas para a parte, ela não visualizava o processo digital, né? E aqui não, é tudo a parte, né? Então, é a pessoa que vai estar lavrando uma escritura, é tudo que vai estar indo ao cartório. Assim, então, a pessoa vai num cartório, para você precisar de um cartório, você pressupõe que está todo mundo de acordo com aquilo que vai ser feito, é todo mundo plenamente capaz, não existe discussão de bens indisponíveis, no sentido, bens que eu falo, bens e direitos indisponíveis, na verdade. Então, aqui, são todos capazes e todos em comum acordo. Então, não teria o porquê, sabe? Você precisa ter esse contato quando você realmente está discutindo uma situação em que você pode viabilizar um acordo, viabilizar que a pessoa escute a outra parte para tentar chegar a um consenso. Aqui não, o consenso já chegou até a gente. Quando nos procuraram, já havia esse consenso, né? Então, salvo raríssimas exceções em que os atos acabam não sendo lavrados porque há uma discordância no momento da assinatura, não tem o porquê a gente não aderir ao meio digital. Sim. Né? Não tem porquê. E quando a gente fala de via digital, todo o procedimento ele vai ser via digital, que a gente vai chegar na certificação, mas antes de chegar na certificação, eu posso, então, realizar todo um ato aqui no meu escritório, não preciso estar indo no cartório. Depois a gente fala da certificação, mas vamos pensar no momento do ato, né? Então, realmente, as partes vão estar cada uma no seu computador, no seu celular, conectada com vocês. É dessa forma que vai ser feito. É tudo eletrônico, entendeu? O ato, para a gente aqui no cartório, não é 100% eletrônico, porque a Corregedoria de São Paulo ainda exige o livro físico. Então, eu faço o ato eletrônico, mas eu imprimo esse ato eletrônico no livro de notas que você conhece, tá? Aquele livro ou amarelinho, enfim. Mas isso eu imprimo depois do ato totalmente feito, assinado e concluído de forma eletrônica. Então, é gerado um PDF com a minuta, a gente tem que fazer o upload desse PDF no sistema, na plataforma, e essa plataforma a gente segue passo a passo os requisitos de validade, que é a assinatura digital das partes, a videoconferência para colher manifestação de vontade e verificar a capacidade civil, e fica tudo guardado lá, entendeu? Então, assim, é muito seguro e forma tudo eletrônico. Esse traslado, eu vou encaminhar para você de forma eletrônica, ele virá com código, com QR Code que você valida em qualquer lugar, né? Você valida do seu celular, com a webcam do seu celular. Então, para o cliente, é absolutamente tudo eletrônico. Para o cartório, a gente tem essa questão de ter que imprimir no livro. Isso
mas provavelmente em algum momento a gente vai ser autorizado, né? No protesto foi assim, a gente manteve os 2 livros, o eletrônico e o físico, durante o período, e hoje em dia, no protesto, a gente tem só o livro eletrônico, o livro de protesto. Então, é mais um passo que vai ser dado, mas por enquanto está assim. Mas o que importa é que para o cliente é 100% eletrônico. Eletrônico. E aí eu posso fazer, então, toda a comunicação com vocês, também por e-mail, por WhatsApp, né, se tiver algum dessa forma. Então, eu nem preciso levar documentos para o cartório. Tudo eu vou estar fazendo digital. Exatamente. Tá. Porque a qualificação da pessoa tem alguns pré-requisitos, né? Então, a pessoa precisa ter o certificado digital, ela precisa ter um documento eletrônico, então fiche em algum cartório, porque agora existe essa comunicação nacional, né? Se você nunca veio no meu cartório, por exemplo, mas você tem ficha lá no Pará, eu vou entrar em contato com o tabelião de lá e falar, olha, eu preciso da ficha do documento para eu fazer o reconhecimento da Carla, que vai fazer um ato eletrônico comigo. Entendeu? Sim. Então, você vai me apresentar o documento, mas via um tabelião que tem fé pública. Tá. A não ser que você, por exemplo, uma CNH digital, pronto, ela é suficiente. Você vai mandar o arquivo digital da sua CNH, tá? E então, assim, você não sai de casa. Você não sai de casa. Mas aí nós temos um requisito que aí sim eu preciso sair de casa, que é a certificação, né? Então, porque as pessoas estão acostumadas, né, com aquela certificação digital, igual, por exemplo, nós advogados temos que ter uma certificação digital para assinar o processo digital. E no caso foi criado uma certificação, né, para toda a população, pelo que eu li no provimento, que é gratuita, mas essa certificação eu preciso comparecer ao cartório, que esse é o primeiro passo para qualquer pessoa fazer qualquer documento, não é isso? Isso, na verdade, assim, você cliente, pode assinar um documento tanto com certificado digital ICP Brasil, que é esse que que todo mundo, né, tem, exatamente, ou com certificado notarizado. Esse certificado notarizado é feito presencialmente no tabelião, é como se você fosse abrir uma firma digital, entendeu? Então, você tem que apresentar os seus documentos no original, a gente vai fazer, digitalizar esses documentos, colocar numa plataforma, nessa plataforma do notariado, e precisa ter a coleta da digital e a foto presencial nesse momento. Então, eu brinco, eu falo, olha, pisou no cartório para qualquer coisa, emite seu certificado, porque ele vai ser útil. É melhor do que você deixar para emitir, porque se você está fazendo um ato eletrônico, é porque você, por alguma razão, não pôde ir até o cartório. Então, se você não pôde ir, você também não vai poder ir para emitir o certificado, né? Mas se você já tem esse certificado, ótimo, maravilha. Mas você pode assinar o documento por meio dessas duas formas. Durante a pandemia, vigorou a medida provisória 951, e ela terminou, ela não foi renovada e expirou agora, dia 12 de agosto. Que o ICP Brasil estava sendo feito um certificado tipo A1, que você instala num PC, não é num token, que vocês estão acostumados, tem token nem cartão, e ele vale por 1 ano só, e esse não precisava colher a biometria, tá? Mas agora, então isso a gente resolveu o quê? Muitas escrituras de pessoas fora do país, porque o consulado estava fechado. Então isso resolveu a vida das pessoas bastante. Olha, porque eu mesmo sou instalação técnica aqui, então a gente fazia todo o procedimento via ICP Brasil e não certificado notarizado, e fazíamos a emissão do certificado tipo A1. Ele vale por 1 ano, ele não pode ser renovado e não precisa da biometria. Mas agora, por exemplo, já não pode mais, não temos essa opção. Então, em algum momento, porque o ICP Brasil também, para você tirar o A3, que é esse que a gente normalmente tira, ele precisa da biometria. Você só consegue renovar ele sem biometria, né? Porque essa biometria já foi colhida. E então, hoje em dia, em algum momento você precisa estar presencial ou perante uma entidade, uma instalação técnica certificadora, ou perante um cartório. Que a vantagem no cartório é que é gratuito, né? Sim. Então, válido por 3 anos, é instalado no seu celular e é muito prático, é muito prático. E uma questão que agora você comentou, né, da pessoa fora do país, porque geralmente a pessoa que precisa trabalhar ou estudar fora e tem patrimônio, no Brasil, ela acaba geralmente fazendo uma procuração, né, deixando algum procurador aqui.
Agora, no caso, mesmo estando fora do país, se eu tivesse a certificação feita aqui já, né? Já abri essa minha certificação em algum cartório. Eu consigo estar assinando o documento mesmo estando fora, só com a certificação. De qualquer lugar do mundo. Tá. Então, vai abrir mão mesmo da procuração, no caso, se for algo específico só para lavratura de escrituras, enfim. Sim, se for simplesmente para assinar um negócio jurídico, né? Sim, com certeza. É que geralmente a pessoa que está fora, ela dá procuração de um milhão de coisas, né? Então, depende muito do que a pessoa quer. Se for para vender um imóvel, não precisa. Não vai ter problema. Às vezes de herança, né? Ficou um imóvel, recebeu de herança, aí a família vai estar fazendo até mesmo inventário. O primeiro ato eletrônico que fizemos foi um inventário. Né? A pessoa que é expatriada, mora nos Estados Unidos e, enfim, não vem para cá, não volta para o Brasil. Sim. Foi plenamente possível e depois ela partilhou e depois ainda passou uma procuração para o irmão. Enfim, ela fala, Silvia, é tão bom ter alguém no Brasil que entenda do que eu preciso, porque nos Estados Unidos é completamente diferente a legislação, os atos jurídicos são completamente diferentes, né? E alguém que me resolva isso, e eu aqui, eu falei, eu também acho incrível isso. Incrível, é uma coisa que já tinha que ter acontecido, mas graças a Deus chegou. Chegou, isso mesmo. Então, você comentou, então, já a gente, né, de escritura, inventário, quais são os atos que foi autorizado pelo provimento 100, porque eu já vi que tem um novo provimento 103, né, que já ampliou um pouquinho o que pode ser feito, mas o provimento 100, ele autorizar que atos serem realizados pelo cartório? Todos os atos notariais de livro de notas e o reconhecimento de firma por autenticidade, né, que é aquele que a gente tem que ter a presença da pessoa. É que aqui no estado de São Paulo, a gente ainda não tem o selo de reconhecimento de firma digital, que é uma coisa que já está super avançado, mas outros estados do Brasil já fazem esse reconhecimento. Com videoconferência também, e é um documento totalmente digital. Mas aqui no Brasil todos os atos foram liberados. Existe uma grande discussão sobre testamento, mas eu acho que vai muito do tabelião, sabe? Eu fiz já várias entrevistas por vídeo, em grande parte delas eu tive tranquilidade para me certificar da capacidade civil da pessoa e da vontade livre e espontânea dela. Algumas nem tanto. Então, eu acho que, assim, vai muito do feeling, da entrevista, da conversa. Do momento, você, de uma forma, exatamente, de uma forma ou outra, você consegue perceber se a pessoa está ali sendo orientada. Porque como é vídeo, a gente não sabe se tem uma pessoa do lado ou não, né? Sim. Mas o mesmo feeling que você tem aqui dentro do cartório presencial e fora, por vídeo, você também consegue ter, né, por vídeo, se a pessoa está ali porque quer ou porque pediram. Né? Algumas 2 ou 3 vezes eu pedi para a gente fazer uma nova conversa pessoal, porque realmente eu estava um pouco insegura, mas foi uma questão minha, tá? Uma situação, num caso concreto. Mas tem vários colegas que já fizeram testamentos eletrônicos na plataforma, e, enfim, colegas super competentes. Então, todos os atos que são possíveis ser feitos em cartório foram permitidos serem todos eles eletrônicos, então, no caso. E aí o testamento que você está falando é o mesmo zelo que você tem no dia a dia, antes, né, que era o ato físico, você continua tendo, porque realmente o testamento tem várias, às vezes, questões familiares envolvidas, né, e realmente precisa... A grande questão, Carla, né? O testamento é que a pessoa que fez não vai estar mais aqui para falar que queria mesmo isso. Então, essa é a grande questão do testamento. A gente tem que ter... porque um negócio jurídico que todo mundo assina, se houver um questionamento, a pessoa, não, mas eu quis mesmo fazer isso, olha, né, não fui induzido, não fui nada. Mas o testamento, ele fica suspenso, né? A eficácia dele só vai acontecer com a morte. Então, é um documento que eu costumo ter muito cuidado, para que realmente, eu falo, ninguém venha puxar minha perna depois. Sim, é verdade. Então, com certeza. Então, e gera, às vezes, muito...
gera muito atrito às vezes, né? Porque o desejo da pessoa, ela tá livre, né? Porque ela vai se manifestar uma vez que ela sabe que ela não vai estar aqui mesmo. Então Sim. ela coloca no papel realmente a sua vontade e às vezes as pessoas não imaginavam que Sim. teria aquele resultado, né? Então É sempre em detrimento de de alguma alguma pessoa, parte, né? porque Alguma senão não parte, teria o exatamente. testamento. Exato. Exatamente. Então, essa pessoa, né, às vezes entende, às vezes não. Mas por isso que a gente Sim, tem que ter todo o cuidado. é verdade. E temos os requisitos, né? No parágrafo terceiro, no artigo O terceiro, né? Ele terceiro, tem os requisitos. Aí acho que seria interessante a gente falar um pouquinho deles, para as pessoas até entenderem que realmente é um ato que é válido, não vai ter problema depois de discussão. A gente pode ter discussão tanto de um documento assinado efetivamente no cartório do que um documento digital, né? E vão ter os sim. requisitos que já estão previstos e todos os cartórios vão ter que cumprir. Então, se Sim, você se você puder não falar um consegue finalizar o documento sem cumprir todos os requisitos. Então, o tá, documento não existe, juridicamente falando, se você não completar todos. O sistema ele é escalonado, o sistema da plataforma. Então, tá, você simplesmente não consegue finalizar o ato se você não cumprir todas as etapas determinadas no artigo 3º. tá, Tá? Então, o primeiro, aqui para São Paulo, a gente tem o selo digital, né, instituído pelo TJ, então o ato, quando vai para a plataforma em PDF, ele já está lavrado tecnicamente, ou seja, eu já imprimi no livro de notas, ele já tem o QR Code dele, ele já tem o selo, ele já foi contabilizado com impostos, enfim, com tudo. Então, esse tá, documento vai para a plataforma, a gente faz o upload desse documento na plataforma, a gente cadastra as pessoas que irão assinar esse documento digitalmente, seja com o certificado ICP Brasil, seja com o certificado notarizado. Essas pessoas assinam esse documento e é escalonado também. Então, eu determino, o escrevente, o tabelião, determina a ordem que essa pessoa, que as pessoas irão vai assinar. Então, primeiro assinar. eu quero que a Carla assine, depois eu quero que o marido da Carla assine, depois eu quero que a Silvia assine, entendeu? Então, assim, só passa para a etapa seguinte depois que você assinar esse documento, tá? Tá, Porque quando cadastro você e envio esse fluxo de assinaturas, você vai receber um e-mail da plataforma falando, olha, a Silvia falou que quer que você assine esse documento. Então, você clica lá no botão assinar documento, vai aparecer o PDF com o tá, documento e você vai ver se você concorda com aquilo. Se concordo, concordar, vai assinar. tá, Entendeu? Essa assinatura pode ser antes ou depois da videoconferência, isso tanto faz. A isso, questão é que você precisa dos dois atos. A videoconferência é feita direto dentro da plataforma, ela gera um link no Zoom, tá? A plataforma parceira é o Zoom. E você faz essa videoconferência. Você pode fazer com todos juntos, você pode fazer individualmente. Então, assim, isso não tem uma regra. A mesma coisa que você vai colher a assinatura das pessoas em cartório. Às vezes você vem todos sim, juntos, às vezes não, tá? sim, Então, é a mesma dinâmica. Aqui no estado de São Paulo, contado da data da lavratura, nós temos 30 dias para colher a assinatura de todos, para que o tá, ato não seja cancelado por falta de assinatura. Então, na plataforma digital funciona do mesmo jeito. Eu tenho 30 dias para que tem a parte assinaturas, assine e eu faça a videoconferência com essa pessoa. tá. Entendeu? Então, a E videoconferência, então, são dois momentos que eu tenho uma participação efetiva ali no ato. sim, Eu vou estar assinando, que é um momento. sim, Então, e eu vou também participar de uma videoconferência, que pode ser sim. junto com todos ou também de forma individual, porque a Isso, videoconferência só também, você e o pelo que eu vi, cartório. é Sim, porque é nessa requisito. vídeo que você vai identificar a pessoa. Olha, não, o documento que eu tenho aqui da Carla, né, é você mesmo. Eu vou verificar se o documento feito, por mais que você já tenha assinado, se é aquilo mesmo que você quer, que você pediu. Eu vou verificar sua capacidade civil. E então, tudo que eu vejo, que eu me certifico pessoalmente, eu tenho condições e condições plenas de fazer isso de forma eletrônica, dentro da plataforma. E essa vídeo ela fica salva nessa plataforma. Então, eventualmente, se precisar disso em algum momento, olha, é uma prova pré-constituída, entendeu? Lógico que ela não fica à disposição de ninguém, mas é uma vídeo que fica numa plataforma do Colégio Notarial, Conselho Federal,
e tudo é regulamentado ali, foi feito com base em estudos e determinado via CNJ. Então, assim, é extremamente seguro, extremamente seguro mesmo. Segurança jurídica é melhor impossível, eu falo, né? Porque a pessoa, por exemplo, se for um falsário, a foto Vai dele, ter, o vídeo dele estará lá, entendeu? Então, sim. é muito melhor, é muito melhor. Eu acho que é mais tranquilo para todo mundo e fica muito mais seguro. Até é que eu vou te fazer duas perguntas, que você comentou do falsário, e num bate-papo que a gente fez anterior, você comentou que quando a pessoa faz a digital, vocês conseguem também fazer uma Match, conjunção de né? dados, né? Sim. Então, é isso. Então, você vai pegar a digital da pessoa, vai pegar a foto, né? E Foto. vocês acabam tendo interligação de informações com outros órgãos, não é Com isso? o Detran. Nós Com temos um Detran. convênio que na plataforma você faz uma consulta, se você digita o CPF, por exemplo, da pessoa, e eu coloco identificar a pessoa com base no Detran, comparar dados, vai aparecer tudo que está de acordo. Ou seja, se a foto bate, se a biometria bate, se os documentos que estão no Detran são os mesmos que você me apresentou. Tá. Então, existe esse match mesmo biométrico e facial e dos documentos via plataforma. Porque quando a gente abre firma, antigamente, né? Aquela firma que eu Uhum, ia, assinava o papelzinho e tal, ali uhum, não era colhido nenhuma informação da pessoa, né? Não tinha digital, não tinha foto, era não, só mesmo a assinatura e os documentos que eu levava. Então, sim, com essa outra abertura de firma aí, que é a certificação digital, a gente consegue ter uma segurança também até de quem está sim, realmente assinando o documento que nós não tínhamos antes, né? exatamente, exatamente. Existe também no balcão de firmas a opção de você, às vezes, coletar a biometria, tirar uma foto, mas isso vai muito de tabelião para tabelião. Não era uma coisa regulamentada, entendeu? Sim, Então, agora já não. agora você não pode fazer se você não tiver isso, entendeu? Eu já tive experiências de duas situações. Isso de colega que compartilhou comigo a questão de que Uhum, foi feita uma procuração com documentos falsos, né? Então chegou no uhum. cartório, porque o cartório não tem é, como saber se a pessoa falsificou um RG, falsificou todo o documento, chega ali com o Se não documento for bonitinho. se for grosseira, é claro que a gente vê, né? Aí Hoje em dia é sim, mais fácil porque a gente acaba linkando informações. Mas num passado recente se falsificava muito mais, né? Quando exato. replastificavam RG, essas coisas, enfim. Os falsários. Esse caso ele tem mais ou menos uns 10 anos e foi isso, fez uma procuração e vendeu um imóvel Uhum, sim, com documento falso. E falso. não teve como saber, só há um Uhum. tempo Só depois depois, né? Quando alguém se que sentiu ficou lesado, que sabendo. foi. E Entendi. teve uma outra situação também, que teve um documento que ele foi, no momento da lavratura da escritura, a vendedora indicou erroneamente um box de garagem, tá? E aí Entendi. precisou retificar essa escritura, só que aí a parte não queria retificar, enfim, teve que entrar com uma ação judicial para tentar corrigir esse ato, porque no fim vendeu Uhum. um box de garagem de um terceiro, né? Então criou todo Entendi. um estresse. E como eu vejo com essa situação da videoconferência, que é o que você falou, ele não é público, mas numa situação judicial eu posso até judicialmente requerer esse vídeo e é uma Uhum. prova contundente de quem estava no ato, da Sim, vontade que foi manifestada, até por exemplo, de um testamento, né? sim. Então, me parece que realmente que traz mais segurança para as partes, até se tiver algum questionamento de nulidade, porque você tem a videoconferência que ela é imprescindível, né? Pelo que eu li, Sim. não tem ato sem Não. videoconferência, né? Não. Qualquer ato que necessite da sua assinatura tem que ser feita videoconferência. Seja um ato de livro de notas,
seja um ato de reconhecimento de firma, autêntica, esse tipo de coisa. O único que Sim. você não precisa é a autenticação digital, que na verdade é a autenticação de um documento, né? Isso já é uma coisa que existe há bastante tempo aqui em São Paulo, mas que foi disseminada aí para o Brasil todo com um provimento. Tá. Temos mais duas pessoas aqui. Tem um escritório que acho que é esse nome, JLA Advocacia, e Elizabeth Montesanto, que é a doutora Elizabeth, ela é da OAB também, já fez várias lives aqui com a gente. Obrigada aí, doutora Beth, de estar acompanhando a gente aqui. Ela sempre faz as lives conosco de direito condominial. É nossa guru do direito condominial. Ela não pode faltar, viu, doutora? Tem mais duas lives aí que depois a gente vai conversar, viu, doutora Beth? E tem uma coisa aqui também, porque assim, quando a gente precisa certificar, né, se um documento é válido ou não, sempre tem um código, sempre tem alguma coisa que nos leva a buscar a informação se ele é válido ou não. Então, pelo que eu vi no CNJ, eles criaram um número de matrícula, né, que aí, pelo que eu entendi, notarial eletrônica, isso. Que aí ela é única para cada documento. Então, cada documento vai ter um número de identificação. Exatamente. Né? É um número que ele tem identificação com o CNS, que é o Cadastro Nacional, né? De cada cartório, vem a data, livro folhas que foi lavrado, e é um número. Livro folhas, não, desculpe, a data e um número sequencial. Então, vai do 1 ao infinito. Não importa que ato eu estou lavrando. Eu tive o 1, o 2, o 3, enfim, em sequência. Os últimos dois são os dígitos verificadores, né? Tá. Mas essas são as informações no número da matrícula nacional eletrônica, notarial eletrônica. E a gente consegue fazer essa consulta pelo site, né, do enotariado.com.br. Você faz com QR Code, Carla, com QR Code do seu um aplicativo ou a webcam do seu celular. É porque agora os documentos também todos vão criar um QR Code. Então, também Exatamente. eu consigo já ver a validade, posiciono o meu celular ali na frente, já vejo a validade do documento. Exatamente. É assim que a gente manda, né? Porque hoje mesmo, que fizemos com o Eriston, a procuração eletrônica. Então, eu mandei um arquivo que vai um arquivo PDF normal, né? Um arquivo eletrônico. Então, quem vai, o cartório que vai receber essa procuração de forma eletrônica vai ter que certificar de que realmente é um ato feito por tabelião e todos os requisitos estão ali atendidos. Então, mas qualquer pessoa pode verificar essa validade. Não precisa ser um notário, não precisa se logar na plataforma, entendeu? Mesmo que você não tenha um certificado notarizado, você consegue com leitor de QR Code. Ele te direciona para o site na forma específica do ato lavrado. Até você fez um comentário que aí me surgiu uma questão. Quando tem lavraturas de atos por procuração pública, geralmente a gente precisa tirar uma certidão da procuração atualizada. No caso, se eu tiver uma procuração digital, como eu tenho esse QR Code, eu tenho esse número de matrícula, poderíamos dizer, Eriston, se você estiver ouvindo, já vai nos dando a dica aí também, como que vai ser no segundo registro de imóveis. A gente não precisaria mais tirar um traslado dessa procuração. Porque Carla. Precisa. Não, meu Deus, já estava achando que meu cliente ia economizar. Não é nem o traslado. Na verdade, ela, pelas normas da corregedoria, ela tem todo o documento, a certidão da procuração ou o traslado, tem um prazo de 90 dias. Por que é a certidão? É para você certificar que não houve nenhuma anotação, ou seja, não foi revogada, não foi subestabelecida, ela está em pleno vigor. Entendeu? Você não atualiza simplesmente o texto original, você certifica que esse texto não foi alterado, porque a procuração pode acontecer várias coisas, né? Sim. Então, por isso que dentro de um prazo de 90 dias, você vai ter sim que tirar uma certidão atualizada, física ou digital. Porque se você revogar, então vamos voltar, né? Então eu tenho a procuração, com o QR Code, eu vou saber que ela existe. Sim. Ou existiu, sei lá, porque eu vou estar certificando que aquele documento é verdadeiro, ponto. Sim. Mas se eu revoguei,
Se eu fiz alguma alteração, eu não vou saber por esse QR Code, porque ele só está trazendo aquele documento, aquele papel anterior. Sim. O QR Code não é dinâmico, tá entendeu? Que Ele não te dá, né? uma sequência, Exato. não, por isso... Não, você vai ter a gente já pensa de forma rápida, entendeu? A gente já quer usar o documento para sempre. Mas então, aí também fica inseguro por causa disso, né? Imagina o cliente revoga a procuração. Então, mas isso é uma checagem que o cartório que for usar, o local que for usar, vai ter que ter. Sim. Para certificar se houve ou não. E uma outra questão, esse documento que eu imprimi, né? Então, ele é digital, você pode me mandar digital, vou ter a minha escritura lá digital. Sim. Esse documento, vamos esquecer de prazo aí de validade, porque a escritura, ela é para a vida inteira, né? Então, eu imprimi a minha escritura do computador, não foi aquele papel bonitinho do cartório, tal. Essa escritura, ela tem validade para todos os órgãos ou não? Vai ter uma discussão aí, porque é do computador, não é original, porque eu vou ter QR Code. Não, na verdade, ela é tão original como qualquer documento eletrônico, tá? A escritura eletrônica, o traslado eletrônico, ele é feito para circular em meio eletrônico, né? Se você precisa materializar esse documento, que é às vezes o que a gente faz com uma certidão e tudo mais, ou seja, que a pessoa que vai usar essa escritura precisa dela física de forma original, aí você vai ter que materializar esse documento. Você vai ter que ir no cartório de notas ou emitir essa mesma certidão, esse mesmo traslado de forma física, ou em qualquer cartório e materializar o documento, que é uma certificação de que realmente esse documento confere com o original e foi emitido dentro das normas legais. Entendeu? Mas como qualquer documento eletrônico, ele nasceu para circular em meio eletrônico. Se você precisar dele físico, eventualmente a pessoa que for usar vai precisar tomar esse cuidado. Tá, mas então nesse primeiro momento eu não vou mais receber aquela pastinha do quarto cartório bonitinho, com aquele papel amarelinho. Se você quiser, lhe entregaremos normalmente. Se você não quiser, mas tem algum custo? Vai ter algum custo da emissão desse documento? Não. Tá. Aí fica a critério da parte se ela quer aquela visualizar. A matrícula, por exemplo, do registro de imóveis a gente há muito tempo, há muitos anos, pede ela eletrônica. Eu tenho muitos clientes que pedem que eu imprima essa matrícula e anexe junto com o traslado, né? Porque ele quer ver. Enfim, é uma questão cultural, Carla, que a gente tem que aos poucos ali mostrando que não precisa, né? Que não precisa, mas enfim. O que eu percebo se que pedir, a gente está à disposição. O que eu percebo é que muitas vezes a gente está com o documento que é digital, e aí você leva em algum órgão e o órgão não está habituado com aquela documentação. E aí vem o questionamento. Então, a gente entende, né? Muitas vezes o advogado ali entende isso, mas chega num órgão e o órgão fala, não, mas isso daqui não tem validade. Então, lógico, você vai poder falar, olha, tem, mas você pode fazer a sua verificação, né? A sua validade do documento, tudo. Mas vai ser realmente uma fase aí de transição, porque as pessoas não vão estar habituadas com isso, né? É uma questão do documento circular e todo mundo ter acesso. Né? Igual no começo do inventário, lembra a loucura que era? A gente levava a escritura no banco e o gerente simplesmente não permitia o saque do dinheiro do espólio, né? Até que veio todo mundo recebendo, veio uma orientação da FEBRABAN, olha, né? Por mais que não é um processo judicial, mas é um inventário extrajudicial e é válido para todos os efeitos. Mas é um período de adaptação, né? E quanto mais atos eletrônicos a gente fizer e quanto mais a gente circular isso, mais rápido isso se resolve, né? Exato. Porque a gente tem que dar acesso às pessoas aí, terem contato, né? Com essa questão digital, com o mundo digital, exatamente. E quando a gente fala, né, que a gente comentou um pouquinho antes sobre nulidade de atos, enfim, vai haver alguma fiscalização do próprio, dentro dos cartórios, vamos dizer assim, tem algum órgão fiscalizador? Então, eu recebi um documento
e realmente, sei lá, eu verifiquei que não foram cumpridos os requisitos, tá? Então, eu não estou dizendo aqui, porque às vezes tem uma manifestação de vontade, outras coisas que você discute dentro do mundo jurídico, mas vamos pensar em requisitos, tá? Requisito Então, eu vi que formal, você está falando. isso. Então, eu peguei o documento, vi que o documento não tá errado, tem alguma coisa ali estranha. Tem algum órgão fiscalizador que vai poder me atestar que aquele documento realmente não cumpriu os requisitos e aí já dá uma nulidade, ou não tem nenhum órgão específico? Eu teria que ir mesmo na Justiça Comum para discutir esse documento, a validade deste documento. Olha, os requisitos formais da plataforma, você, como eu te falei, ela tem todo um sequenciamento. E você não consegue concluir um documento para que gere esse QR Code e essa matrícula sem atender a todos os requisitos. Então, por exemplo, se a Carla e o marido estão vendendo um imóvel e eu só fiz o ato com a Carla, o marido não assinou, por mais que eu tenha cumprido todas as etapas, o marido não assinou. Mas isso é a mesma coisa que eu fizesse aqui. Eu fizesse você assinando e vendendo imóvel sem a anuência do seu marido, né? Ou sem ele vendendo se o imóvel for comum. Então, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, tá? As questões de nulidade formal ou material são resolvidas na justiça comum, como com qualquer negócio jurídico, né, ou com qualquer ato de direito de família e sucessões aí que a gente faz. Tá? Então, qualquer questionamento é justiça comum. A questão do controle do CNJ e das corregedorias é o mesmo controle administrativo que temos fisicamente. Tá? O CNJ e as corregedorias terão acesso a todos esses atos feitos por cada tabelião também do seu computador. Eles têm um acesso na plataforma diferenciada dos notários, certo? Então, eu tenho acesso a todos os documentos feitos por mim e a todas as bases de dados que são disponibilizadas para o notário. O meu corregedor vai ter acesso a tudo isso, entendeu? O CNJ vai ter acesso em nível nacional. Então, sim, inclusive, a ideia é que as correições sejam feitas de forma eletrônica via plataforma, porque ele vai ter tudo ali na mão. Vai ter escritura, vai ter a videoconferência, vai ter o sequenciamento, tem alguns requisitos, por exemplo, eu só posso liberar um traslado, eu ou o meu substituto, com o ICP Brasil, entendeu? O sistema não permite que eu faça de forma diferente, né? Mas se alguém com o ICP Brasil assinar e não for substituto do cartório, o CNJ e as corregedorias vão saber, entendeu? Então, assim, fica tudo, de uma certa forma, público, entendeu? Público para quê? Para fiscalização, certo? Não público para a sociedade, de jeito nenhum, e nem para o tabelião. O tabelião só tem acesso àquilo que ele faz. Tá. Então, vocês já sofrem uma fiscalização de todos os atos que vocês... Sim, mas isso sempre foi assim, né? Sempre existiu. Sim. Sim, todas as questões formais e administrativas são checadas e aferidas, né? As correições são anuais, né? Todo ano, a corregedoria, do mesmo jeito que fazem no ofício civil, nas varas do fórum, fazem nos cartórios. Fazem aí também. Então, se eu tiver alguma questão para discutir do ato, então segue o mesmo caminho normalmente, né? Porque aí lá na Justiça Comum eu vou alegar também toda o descumprimento do provimento e vai ser discutido lá na Justiça Comum, então. Uma outra questão também que eu observei aqui do CNJ, e aí eu acho que é bem interessante a gente estar comentando sobre isso, que é a questão de competência. Quando a gente fala de registro de imóveis, né, então registro de imóveis, sim, tem uma definição de situação física de imóvel dentro da cidade. Então, por exemplo, aqui em São Caetano, nós temos o bairro A, B, C, que é do primeiro registro de imóveis, o C, D, E e F, do segundo registro de imóveis. Só que quando a gente falava de cartório de notas, a gente sempre procurava aquele cartório e a gente, como você falou, é cliente. Então, eu procurava aquela prestação de serviço que eu gostava, né? Então, eu não estava vinculada a uma região, a uma localização. Então, por exemplo, eu ia lá para uma escritura de um imóvel de Ribeirão Preto.
Todas as pessoas estão aqui em São Caetano, eu ia lá no quarto cartório e lavrava tranquilamente. Sim. E me parece que com o CNJ, agora com esse provimento 100, não está muito permitido isso, né? Teve alguma limitação aí de atuação regional? Sim, na verdade, a grande preocupação, como é um provimento nacional, a grande preocupação é a concorrência predatória entre estados. Porque cada estado, a lei de emolumentos e custas, as normas de serviço são fixadas em âmbito estadual. Então, o porquê dessas limitações é para que não houvesse essa briga entre os estados. Tá? Então, as competências do tabelião continuam exatamente da mesma forma. Tá? Os atos físicos continuam exatamente da mesma forma. Agora, o digital, houve essa preocupação. Então, por exemplo, se o comprador do imóvel é daqui de São Caetano, o imóvel é daqui de São Caetano e o vendedor é de Brasília, você só pode lavrar ou em Brasília ou em São Caetano. Você vai ter essa liberdade de escolher qualquer cartório dentro do estado se comprador, vendedor e imóvel forem do mesmo estado, entendeu? Então, por exemplo, o imóvel de Ribeirão Preto, em que você está comprando e o vendedor é de Birigui. Aí você pode vir aqui fazer, entendeu? Mas a grande preocupação era fixar limites para que não houvesse uma concorrência predatória estadual. Tá? Entendi. Então, por isso que foi importante. Por exemplo, atos que a gente fala que não são negócios jurídicos, não tem valor declarado. Então, é no domicílio da parte que está recebendo. Uma procuração, por exemplo, é no domicílio da pessoa que está passando essa procuração. O domicílio que a gente fala é, de preferência, domicílio eleitoral, se for pessoa física. E se for pessoa jurídica, é o domicílio da SEC que consta na junta ou no registro de civil de pessoa jurídica. Tá? Então, isso tem que ser muito criterioso, porque São Paulo, temos todos os cartórios plenamente capazes de atuar, então temos que ter atenção com isso. O registro de imóveis, inclusive, tem um artigo no provimento que fala, olha, nesse caso, por exemplo, só poderia ser de São Caetano ou Brasília. Se um cartório de São Bernardo fizer, o registro de imóveis tem por ordem no provimento de devolver essa escritura, por uma questão de competência. Tá? Mas a grande preocupação foi essa. Existem várias discussões, enfim, mas por enquanto o que está vigorando é isso. Tá? E antes não existia essa restrição, né? A pessoa. Não, eu podia quero ir todo mundo para Brasília e assinar lá, que era aqui. Problema nenhum. Mas fisicamente continua sendo assim, entendeu? Tá. Mas para os atos eletrônicos, por causa dessa questão que realmente é muito fugaz, né? Então você está ali em qualquer lugar. Para que não houvesse esse tipo de concorrência desleal e de desgaste mesmo de classe, enfim, entre os notários, o CNJ determinou que fosse feito assim. Teve essa preocupação. E eu acho realmente bem salutar, porque... E é importante isso. A gente mesmo, por exemplo, às vezes você faz um inventário que a pessoa deixou uma fazenda em Minas. É inseguro para a gente, né? Então eu entro em contato com um tabelião de lá, então você depende da pessoa te orientar, a Secretaria de Fazenda faz de uma forma diferente. A gente tem que ter esse contato com as especialidades do estado, da cidade. Mas, enfim, se você quiser fazer físico, você vá lá para onde que você quiser ir. Mas no eletrônico, aí tem que ter criou essa restrição. Esses requisitos, isso. Tá, mas então é em âmbito estadual, porque a princípio... porque entre municípios tem alguns atos que vocês já não podem praticar, por exemplo, uma ata notarial que tem que fazer uma constatação no local, então você não pode fazer... A ata notarial em diligência tem que ser feito pelo cartório onde está a diligência. Pelo local. Exatamente, porque eu não tenho competência de ir lá verificar, entendeu? E continua do mesmo jeito, por exemplo, uma ata de internet, né, de conteúdo de internet. Então, o que vai determinar a competência? O domicílio do requerente dessa ata, entendeu? Seja pessoa física ou seja jurídica. Agora, se é uma ata que demanda diligência ao local, né, acompanhar uma reunião, verificar o estado de um imóvel, aí você tem que verificar o tabelião do município onde está essa diligência. Onde deve isso já era antes, né? Não é nem por conta do provimento, isso já existia essa regra, né? Sim. Exatamente.
Aqui tem uma situação que é uma coisa que a gente até discutiu um pouquinho, porque o artigo 23 do provimento, ele comenta que dentro das competências dos tabeliães, o reconhecimento de assinaturas eletrônicas apostas em documentos digitais. Que documentos seriam esses? Então, assim, e no início, quando eu comecei a estudar o assunto, tudo até para a gente poder estar fazendo a live, eu entrei no site do e-notariado e aparecia ali um link de que poderia ser assinado documentos particulares, né? E ficou essa questão. Eu estudei bastante, não encontrei ninguém falando sobre o assunto, e o artigo 23, ele fala sobre assinaturas eletrônicas apostas em documentos digitais. Ele não está falando que são documentos de atos notariais, ele está falando Não. documentos digitais. Sim. Mas hoje, pelo que na plataforma, eu não consigo fazer nenhum documento particular. Eu carregar um documento ali e fazer o procedimento de assinaturas. São somente atos notariais. É Sim, isso, hoje né? em dia o que você consegue fazer é a materialização e desmaterialização de documentos, a SENAD, que a gente já tinha desde antes aqui em São Paulo, né? Tá. Mas essa assinatura, que é o Notary Chain, que tinha antes, né? Que é um blockchain dos notários, enfim, provido pela plataforma do notariado, essa funcionalidade ainda não está disponível. O que foi disponibilizado agora recentemente foi a assinatura eletrônica de autorização eletrônica de viagem. Isso. O CNJ determinou que tem um prazo de 60 dias para disponibilizar isso. Então, é um documento eletrônico em que vai ter a videoconferência, porque os pais precisam assinar de forma autêntica, né, que a gente fala, ou seja, tinha que antes vir pessoalmente ao cartório, assinar o livro de autenticidade para ter o reconhecimento. Então, esse é um documento particular que vai ter a firma reconhecida de forma eletrônica, mas porque foi disponibilizado agora. Tá? O Notary Chain ainda não foi disponibilizado na plataforma. Tá? Então, isso ainda está caminhando. Pode ser que venha a ter essa Sim, autorização de assinatura de documentos particulares, né? Mas ainda não. sim, sim. Que funcionaria como se fosse um blockchain, mas de uma forma com assinaturas reconhecidas por um notário, entendeu? De forma, do mesmo jeito que você faz o reconhecimento de firma físico, seria você faria o upload desse documento e o notário teria condições de certificar que, olha, não realmente foi a Carla que assinou esse documento, entendeu? Mas Sim, isso ainda não temos não tá ainda. disponível. Não. Então, do que você comentou, né, que agora para os menores de 16 anos, né, que estejam viajando ou sem os pais ou sem um dos pais, então tem essa autorização que é obrigatória, né? E essa Sim. autorização, então, foi por esse provimento número 103, que também incluiu dentro desses atos. E aí, olhando aqui o material, ele fala que vai ser feito gratuito um download. Então, me parece que também vai ficar meio que o tabelião que nesse momento teria que criar esse documento dentro da plataforma e a pessoa iria assinar. Não, Você seria acha um que seria assim? documento de órgãos já que você já tem, entendeu? No Ministério da Justiça você já tem esse documento. Na verdade, é disponibilizar o download desses documentos oficiais, entendeu? Desses Ah, documentos que já são um modelo. É importante que tenha disponível para download esses documentos atualizados dentro da plataforma. Entendeu? Então a tá. pessoa vai lá, baixa esse documento, assina esse documento, vai fazer a videoconferência com o tabelião para fazer o reconhecimento de firma autêntico de forma digital, e ele vai sair com um documento reconhecido a firma digital. Esse documento vai ter um QR Code e vai ter lá uma matrícula notarial eletrônica também. Tá. Tá? E eu vi aqui que ele falou do prazo de 60 dias, que da data da publicação ele já teria vencido o prazo de implantação, mas esses 60 dias vai ser da data de vigência do provimento, porque ainda Da data não está do liberado, provimento. né? Não, o 103 foi liberado agora, recentemente, o 103 foi regulamentado. Porque existiam essas funcionalidades já idealizadas e pensadas, mas tudo tem que ser totalmente regulamentado, né? Então, Sim, o CNJ vai liberando aí aos poucos para determinar quais poderes você pode pôr. Não sei se você chegou a ver no provimento, que você pode colocar
onde é que a criança vai ficar hospedada, qual é o período de Isso, vigência, com quem pode estar acompanhada. Então, são essas seguranças aí que o CNJ achou por bem determinar. da fazendo, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Na sua visão, você acha que essa forma digital de lavratura de atos, né, forma eletrônica, é um procedimento que vai vir para ficar ou vai ser para situações bem específicas que a gente já tinha dificuldades de assinaturas, né, essa situação de cada um estar no local, tal, ou você acha que, assim, pelo que você já viu de pessoas comentando, tal, você acha que as pessoas vão incorporar essa situação na realidade, no nosso dia a dia? Olha, Carla, é realmente uma situação que veio para ficar, tá? Já nesse pouco período já tivemos 10 mil atos eletrônicos lavrados, né, no país todo. Eu acho que as pessoas têm que se dispor a conhecer, né? Porque existe toda mudança, a gente fica um pouco resistente, né? Fica um pouco inseguro, mas a partir do momento que a pessoa conhecer o ato notarial eletrônico, vai ficar totalmente à vontade, confortável e ver que realmente é a melhor opção para todos nós. Nosso cartório, cliente, é mais seguro, é mais rápido, você realmente otimiza o seu tempo, o tempo de todo mundo, não tem aquela questão de todo mundo ter que assinar junto e não ter que assinar junto e disponibilizar uma sala específica para a pessoa vir, assinar um, depois vem, assinar outro, esse tipo de coisa, sabe? Isso acontece muito com os advogados, por exemplo, que as pessoas, por diversas razões, falam, não, eu não posso esse horário, não posso esse horário. Por videoconferência, são 5 minutos que você perde, né? Então, resolve Sim. a vida de todo mundo. E com a segurança que tem, eu realmente acho que as pessoas devem se dispor a conhecer, porque depois que conhece, vai pegar gosto. Vai. E uma outra questão também que a gente tinha conversado, que eu acabei não colocando aqui, né? Porque muitas vezes tem essa participação do advogado, né, no acompanhamento do cliente, né? É lógico que tem os atos que são obrigatórios a participação do advogado, né? Então, Sim. A partilha de bens, o divórcio, enfim. Mas quando a gente está falando de escrituras, então muitas vezes o advogado ele está acompanhando o cliente, mas ele não consta do documento. E parece que dessa forma o advogado ele também pode assinar o documento como um Observador. observador. Exatamente, que é Tá, uma pessoa que não é parte do negócio jurídico, mas é uma pessoa que está auxiliando, acompanhar. que é o que a gente chamava de interveniente na escritura, entendeu? A Tá. pessoa quis participar e quis estar aqui. Isso também ajuda demais, porque, por exemplo, num caso em que o advogado é observador, a gente coloca na linha de assinaturas, na sequência, ele assinando primeiro. Então, ele já viu o Exato. conteúdo, ele já verificou tudo, está tudo ok. Então, o cliente, as pessoas ficam muito mais confortáveis de assinar, não, meu advogado, que eu contratei para me auxiliar nisso, já viu que está tudo ok, então eu vou assinar. Sim, Então, é muito mais prático, né? É muito, muito melhor. sim. E teve uma reportagem, que agora eu não me recordo direito, mas foi alguma coisa sobre INSS, que era para fazer confirmação de vida, alguma coisa assim, era Prova uma de vida. procuração. Isso, prova de vida. O que foi isso? Era uma procuração que a pessoa que foi feita uma reportagem, que as pessoas podiam lavrar para poder fazer essa prova de vida e poderia ser feito no cartório? Essas procurações, as pessoas tinham que renovar, né, anualmente. Eu, sinceramente, não sei como que está a questão lá no INSS, porque como o atendimento está sendo feito de forma eletrônica por eles também, então, Uhum. eles também tiveram que se adequar nessa questão aí. E hoje em dia, hoje em dia não, já tem um tempo, o registro civil já é obrigado a comunicar o óbito, né? Então, não tem mais aquela coisa de uma pessoa receber, uma pessoa que morreu, continuar recebendo aposentadoria durante anos e anos e anos. Exato. Então, essa questão da prova de vida realmente ela sempre existiu, mas era difícil comprovar, porque
um período de 1 ano que eles exigiam a procuração, por exemplo, precisava que a pessoa fosse novamente ao cartório, agora facilita muito mais, né? Que Sim, a pessoa passa, o senhor passa a procuração de casa por videoconferência. sim. Então, bom, na verdade, são todos os atos mesmo que podiam ser Todos, realizados via todos, sem cartório, exceção. se permite fazer de forma eletrônica, né? Isso, exatamente. A gente está chegando aqui no final e queria, não sei se tem algum ponto relevante que a doutora gostaria de estar abordando, que a gente deixou de falar, que se recorda. Olha, Carla, é interessante as pessoas saberem disso. Tem alguma coisa que você gostaria de Eu acho que acrescentar? assim, eu agradeço o espaço, Carla, foi muito bacana. Foi ótimo conversar sobre esse assunto que é muito. As pessoas ficam muito receosas ainda, né? Mas a minha orientação é: entrem num cartório, peçam seu certificado notarizado, se familiarizem com esse novo mundo, porque ele realmente veio para ficar. E se você se permitir experimentar, você vai se sentir muito mais seguro e muito mais satisfeito com o serviço de qualquer cartório, né? Então, se permita conhecer que vale muito a pena. Uma coisa que eu esqueci de perguntar aqui: todos os cartórios estão hoje aptos a fazer a certificação e os atos eletrônicos ou não? Todos deveriam, mas eu Opa! não tô. Todos deveriam, porque é um provimento nacional. Mas no Brasil, né, a gente tem várias realidades. Então, Sim, todos deveriam. Mas eu não posso te garantir isso. Aqui em São Caetano, no ABC, eu acho que estamos todos, sim, trabalhando dessa forma. tá. Então, mas Mas que todos então é deveriam melhor estar primeiro aptos, dar sim. uma ligada, né, para o cartório que já Sim, está habituado para ver se realmente está fazendo esse ato, porque não é uma sim. coisa obrigatória, não é imposta pelo CNJ. Não, Ah, os não é cartórios vão se imposta. adaptar. Não é imposta. É Tá, uma coisa que vai acabar sendo imposta por uma realidade, né? sim. O cartório que não atuar dessa forma vai acabar perdendo escopo, não vai conseguir prestar o seu serviço de uma forma eficiente, de uma forma segura. Então, isso em algum momento vai lhe ser cobrado pela corregedoria e pelo CNJ, né? Sim. Mas não é uma imposição do CNJ que todos façam isso dessa forma, tá? E Silvia, para a pessoa, porque a gente fazendo a live, às vezes pode as pessoas irem aí ao cartório, e na verdade vocês fazem um agendamento, né? Então é interessante que a pessoa que queira, porque primeiro a pessoa, vamos só resumir, né? Então, para que a pessoa faça qualquer ato, então, escritura, divórcio, testamento, procuração, o que for. Então, qualquer coisa que ela for fazer, ela vai poder estar na casa dela, na tranquilidade dela. Só que Sim, antes, ela precisa ter uma certificação. Se ela já tem uma digital. certificação digital, por qualquer outro meio, ICT né, Brasil, né? Serasa, o que for. Então, Sim, ok, você está sim, apto para ligar no cartório e já fazer o seu ato. Se você não sim, tem nenhuma certificação digital, é necessário fazê-la. E aí o sim, cartório fornece esse serviço, é gratuito, ele tem sim. validade por 3 Três anos anos. E ele é e instalado, é um app instalado no seu celular. no celular, tá? E aí para isso, a pessoa precisa se dirigir ao cartório com alguns Sim. documentos. Aí você Os pega esses documentos de documentos identificação pessoal, RG, CPF, certidão de registro civil, comprovante de residência. Basicamente é lá. isso. E aí, primeiro entra em contato por conta de aglomerações, essas coisas, porque vocês Sim, estão fazendo agendamento para fazer o atendimento para essa pessoa. E aí a pessoa já sim. sai na hora com o certificado dela no Sai com o celular. certificado no celular. Tá? Certificado no celular, E tá? Se a pessoa se. troca de celular ou Isso. apaga o app, aí ele tem que emitir um novo celular. É uma questão de segurança, né? Então ele não consegue manter esse celular, esse certificado digital, se você trocar de celular, por exemplo. Tá. Tá? Mas daí você Então, vai, a gente revoga o anterior e faz um e novo faz um certificado. novo. Então, Sim, também a pessoa tem que tomar essa consciência, porque se a pessoa conseguir acessar o celular dela, né, perder o aparelho, a pessoa conseguir acessar o celular, ela vai poder estar assinando um documento.
Não, porque o certificado é digital, ele te pede, quando você vai usar ele para assinar algum documento, ele te pede a senha de desbloqueio, ou o seu Face Tá, ID, ou a sua biometria, né? Então não é o app está lá, mas mesmo o telefone desbloqueado, ele vai pedir novamente essa senha algumas na hora da coisas. assinatura, que é a mesma coisa que o PIN que você digita Faz no a senha. certificado. Tá. Não, legal. Exatamente, tá bom? Eu falei que ia acabar e no fim fez mais umas duas perguntas, né? Imagina, que isso. Não tem jeito, né? Bom, É. para as pessoas terem a vivência, realmente vai ter que ir até o cartório, vai ter que fazer essa certificação. Eu já fiz a minha, meu marido já fez também, mesmo tendo a certificação, né, digital, porque a gente nunca sabe no momento que vai precisar, né? E Sim. realmente, se tem uma pandemia, acontece alguma coisa, tem uma necessidade, fica realmente difícil do dia para a Uhum. noite você sair correndo para poder fazer a Sim. certificação. Então, a E, certificação Carla, é o primeiro passo, né? sim, e o certificado notarizado, você consegue fazer tudo do seu celular, por exemplo. Então, você vai receber o e-mail que está no seu celular. Você assina um documento, o certificado já está no seu celular, você faz a videoconferência já no seu celular. Então, você realmente tem um cartório na palma da sua mão, entendeu? Eu vi que alguém fez Uhum. uma pergunta, eu não consegui ler. Não, fez, na Aqui. verdade, um elogio. A Ah, doutora Silvia obrigada. parece bastante familiarizada, né, com a inovação. É tudo muito complexo em tempos difíceis. É muito gratificante encontrar pessoas tão dedicadas a facilitar e esclarecer as partes burocráticas, né? Parabéns pela Ah, dedicação. É, imagina, eu amo meu trabalho, realmente. É muito. Eu falo que o tabelião de notas tem que entender que está aqui para ajudar as pessoas, né? Então, o exato. cartório está aqui para resolver a vida das pessoas e não para complicar. Isso é muito importante. É porque não é só antigamente, ok, né? Eram só as escrituras, então era só atos que as pessoas estavam contentes, né? Que, como você falou, né? As Uhum, pessoas estavam já definidas no que estariam fazendo, enfim. Mas hoje nós temos outros atos que são lavrados no sim, cartório, né? Então, o divórcio, né? Partilha de bens. Então, sim, são atos mais delicados que realmente o tabelião também é muito importante neste momento, né? sim, Ter sim. esse contato agradável com o profissional que vai estar atendendo a gente, né? Isso Com mesmo. certeza, né? Empatia em primeiro lugar também. E assim, olha, o que eu venho observando é que nós, finalizando, né, também, é que a gente realmente passou por uma fase que nós estávamos todos desesperados, a gente não sabia o que ia fazer naquele momento inicial de pandemia, né? Porque a gente estava Uhum, vindo de um histórico da Europa de lockdown, tal, então a gente sim, até imaginou que talvez passaríamos por isso. Então foi uma fase assim bem complicada, né, para nós. uhum, E as coisas foram se ajeitando. Mas, sim, independente disso, nós temos aulas que não retornaram, né? Então, as crianças, adultos, adolescentes, todos fazendo aulas em meio digital, que não era algo que se imaginava. Quer dizer, o sim, cartório com você ainda certeza. tinha essa previsão que iria acontecer, mas as aulas Sim, não, né? não, A telemedicina. Então, a gente realmente precisa se adaptar e se sim, adequar à nova realidade. E se nós temos, né, um pessoal trabalhando para a população, quer dizer, nós temos um CNJ que está preocupado em continuar tendo esse atendimento essencial para a população, de uma forma sim, eletrônica, desburocratizada, mas com validade, com segurança, a gente precisa aproveitar, né? Não dá para se com fechar certeza. e não ir à frente, né? Então, eu aconselho realmente as pessoas a fazerem essa certificação, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, ainda mais nesse momento de transição tão louca Uhum, que a gente não sabe o que sim, vai acontecer. Então, a certificação é interessante ter. Aos advogados, né, realmente
procure um cartório de sua confiança, aquele cartório que você já trabalha, bate um papo, não deixa seu cliente sem atendimento, né? Ah, não Dê tá tudo preferência ao fechado. ato eletrônico, Carla, é isso que eu falo, sabe? Isso. Mesmo você Para estando que aqui, cartório, é, né? faça o ato de forma eletrônica, experimente, porque é isso que eu falo, o nosso tempo, gente, está cada vez mais escasso, e para tudo, Exato. tempo para cuidar da família, tempo para cuidar de nós mesmos, tempo para o trabalho. Então, tudo que a gente puder otimizar e de uma forma segura, por que não, Uhum. né? Por que Sim. não? Então, mesmo estando todos aqui, se existir uma brecha, eu falo isso com meus escreventes, se tiver uma brecha, se você já tiver abertura com seu cliente, sugira o eletrônico. Sugira o Exato. eletrônico que a gente precisa difundir isso de uma forma, porque é realmente uma inovação incrível, sabe? Foi um Sim. divisor de águas na nossa atividade. Tenho certeza que sim. Sim. E aproveitar o momento, né, que a gente está vivendo, porque para que se expor se você Uhum, tem toda essa facilidade, né? Não faz o sim, menor sentido. Se você vai ter exatamente. segurança, vai ter tudo, para que expor? Para que expor sua família, né? Expor, às vezes, um idoso de ir até o cartório, se Sim, você pode fazer tudo isso de uma forma mais simples, né? Ou ficar sim. numa aglomeração para assinar uma escritura, às vezes de partilha tem vários herdeiros, quer dizer, para que toda Sim. essa exposição, né? Então, Não, e realmente o tem que ato pode ser aproveitar híbrido o também, sabe, Carla? A gente nem comentou, mas se alguém fizer tempo. questão de assinar em cartório, venha. Mas a outra parte pode querer assinar digital, e isso pode ser feito, entendeu? Exato, Partes assinam fisicamente, partes assinam de forma digital, sim, e então não precisa se prender a que todos tenham que fazer o físico ou digital. Não, a gente fiz pode fazer um ato híbrido plenamente possível, normalmente. Não, tranquilo. Então, te tá bom? agradeço, Silvia. Acredito que vão ter ainda dúvidas, né? Porque as pessoas, Sim, aqui a gente bateu um papo até para trazer para as pessoas o conhecimento que existe essa possibilidade. E no momento uhum, da feitura do documento, é só mesmo no bate-papo, as informações por telefone, tudo, vocês conseguem esclarecer e praticar o ato. sim, Isso com todo o cartório certeza. vai conseguir. E agradeço muito. Trabalho já com vocês há muito tempo. E olha lá, o Muito Erison está bom. falando que ele já fez atos, já lavrou Fez. atos. Fizemos um hoje. Eu falei para Ah, ele, tá falei, vai vendo? embora, o que você está fazendo aqui? E fizemos a É, procuração que ele precisava passar para a Denise, para a esposa. então. E até brinquei com ele, falei, olha, isso aqui é sério, não pode brincar na videoconferência. É Vamos dar isso risada mesmo. também. E é um bate-papo, né? Tá vendo? As pessoas também se É, aproveitam, se revêem, é. né? Isso Ainda mesmo. bem que tem como pausar o vídeo para salvar. Ó, tá Na vendo? Não, Vind. não vai ter as gafes no vídeo gravado. Não, não. Isso é útil também até esperar todo mundo entrar, às vezes. Mas, enfim, Sim. é muito bom, muito bom. Muito bom esse Obrigada. espaço que eu tive com vocês, com, enfim, os seus seguidores. Muito bacana estar aqui. Tá bom? Estou à Ai, obrigada disposição aí. mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer um evento aí específico para os advogados. Aí eu falo contigo novamente, que aí a gente Tá fala um ótimo. pouco dos detalhes mesmo, né? Porque aí o Sim, no advogado precisa juridiquês, né? dominar, e eles precisam dominar, né? Porque senão fica chato não saber falar para o cliente o que vai ser feito. Aí vamos ver se a É, gente bate um outro papo aí específico lá na OAB. E te agradeço muito, Silvia, e a todos, né, do cartório. Já fiz minha certificação, como eu te falei, que e bom. espero, quem sabe, poder comprar imóveis, né, ganhar muito dinheiro, comprar imóveis e fazer uma Nossa, lavratura de mato, né? pois é. De repente precisa de uma procuraçãozinha rápida também. Isso, procuração é mais simples, é mais acessível. Mas a gente está à disposição. Um prazer imenso ter você como cliente aqui nosso. Obrigada, Silvia. Então, pessoal, boa tarde. Agradeço aí a participação. E Silvia, muito obrigada, então, pela participação e pelo conhecimento que você doou um pouquinho aqui para a gente. Ah, Então, imagina, eu boa que tarde. agradeço. Um abraço a todos, boa tarde. Tchau. Boa tarde.